Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Aleph, tudo bem com você? Tudo bem, Mari, e você? Como está? Eu tô bem, ansiosa para amanhã, para ser bem sincera. Espero que dê certo e o nosso rendimento continue sempre nessa ascensão que a gente tem visto aí com o Crespo. Mas é isso, pessoal. A gente vai iniciar então o nosso pré-jogo de São Paulo e Fluminense. Vou compartilhar aqui nossa prancheta tática. Ok, temos a nossa prancheta tática aqui. Então, aí temos a análise do jogo do Flamengo com o Fluminense, né? Nós vamos analisar os dois últimos jogos do Fluminense, né? Que vamos enfrentar eles no Morumbi amanhã. E pelo que eu estudei contra o Fluminense, contra o Flamengo, o Fluminense jogou mais recuado. Jogou ali com três defensores, né? Dois laterais e dois volantes. Então ficou um jogo mais fechado. O Renato tentou um jogo mais fechado. E, e ali no segundo tempo, ele fez umas trocas ali no meio-campo, colocando outros jogadores para dar mais velocidade. Eu vejo que o Renato, com o decorrer do jogo, ele tenta dar mais velocidade para o time, usar bastante as pontas. Então ele veio mais fechado, né, para não tomar gol, porque o Flamengo é um time bem que ataca bastante, né? Tem bastante jogadores povoados ali no meio-campo e no ataque. Então o Renato tentou fechar ali no começo do jogo, mas depois ele viu que ele precisava do resultado, ele começou a alternar entrou o Serna, entrou o Hércules, que são jogadores que são mais de lado de campo, né? Então ele tentou essas movimentações, como está circulado aqui no nosso mapa. Saiu o Lima, né? E, e saiu o Canóbio também. E entrou o Hércules e o Serna. E também colocou o Kennedy no ataque, já que estava difícil ali com o Everaldo. Já no outro jogo, compartilhar outra tela. Uhum. No outro jogo contra o Palmeiras, vemos que o Renato já foi mais ousado, né? Diferente do jogo contra o Flamengo, que estava mais fechado, contra o Palmeiras ele veio mais para cima. Então ele já começou o jogo ali com o Soteldo pela ponta, pelo Serna também, que é um atacante de lado, de movimentação. E também começou com o Nonato ali no meio, né? Que depois. Primeiro o Fluminense começou ganhando nesse jogo, né? Onde o Cano fez um gol de pênalti ali. Eu notei também que o Fluminense, os zagueiros também avançam bastante pro ataque. Até quem sofreu o pênalti foi o Freitas, né? O zagueiro ali, número 22. Então, eles vão bastante pro ataque. E assim conseguiram o primeiro gol. Logo em seguida, o Palmeiras empatou, logo no primeiro tempo, com uma falha ali do Fábio, né? E no segundo tempo, o Renato de início tentou mudar a zaga ali, né? Que não tinha o Thiago Silva no começo. Tirou o Ignacio, colocou o Thiago Silva e colocou o Keno também no lugar do Serna no ataque. Porque o Keno ele é mais rápido, né? O jogador mais rápido pelas pontas. Mas logo em seguida, quando ele fez a substituição, um minuto depois ele tomou o gol do Vitor Roque, né? Então ali ele tentou colocar no meio o Ganso, né? Tirou o Nonato, colocou o Ganso. E no ataque ele substituiu o Soteldo pelo Kennedy. O Soteldo é um jogador bem habilidoso, né? Como era aqui no Santos. Mas ele preferiu o Kennedy também, que é um menino ali novo, né? É também muito bom jogador. Então, o Renato, pelo que eu analisei, o Renato ele gosta de jogadores de ponta, né? Jogadores na ponta que vão pra cima, que tem o drible. Então, o São Paulo vai ter que se atentar a isso, a esse jogo, priorizar a marcação para poder não tomar algum gol do Fluminense. E pelo que eu vejo também, o Fluminense ele opta muito pela bola aérea, pelo que eu analisei dos vídeos dos jogos. O Soteldo tentava movimentação, tentava jogar dentro da área. O Ganso, quando tá jogando em alguma falta, tenta jogar dentro da área. Então eles priorizam pela bola alta também. E o Cano consegue ali, né? Ou mesmo o Kennedy também. Então, o São Paulo tem que se atentar a isso, a bola aérea e a movimentação pelos lados, pelas pontas.
Ok, então indo agora para os nossos palpites de escalação, o que a gente faria, não necessariamente o que a gente acha que o Crespo vai fazer. Vou começar pela Sim, minha aqui. Eu apostei mais ou menos ali dois defensores, três no meio de campo, dois laterais, dois atacantes. Por que que eu pensei dessa forma? Ah, desculpa, três, eu não tinha visto o André Silva ali embaixo. E eu pensei dessa forma exatamente por essa característica do Fluminense de atacar, só que a gente também está em casa. E se a gente for analisar a nossa posição na tabela, a nossa posição, eu digo São Paulo, é para quem não sabe, né? Eu sou São Paulina, então já falando dessa parte, apesar da gente ter escolhido fazer um canal neutro, porque a ideia não é só falar de São Paulo, mas já que a gente está analisando a princípio os jogos do São Paulo, então já falando qual é a minha torcida. Porque a gente precisa fazer gols. A gente vai estar dependendo de todo mundo ali naquele bolo do meio de campo, desculpa, do meio de tabela. Vai estar todo mundo jogando praticamente no domingo, então é perigoso. E se a gente tiver um resultado favorável, tanto para a gente quanto dos nossos adversários, a gente consegue subir ali umas duas, três posições. E o Fluminense está no topo dessa galera que vai jogar amanhã. Então eles vão tentar fazer de sim. tudo para subir pelo menos uma posição, que é o máximo que eles vão conseguir nessa rodada. Então, acredito que eles também vão tentar vir de forma mais ofensiva e a gente precisa de fato ser ofensivo, por questões de tabela e por estarmos jogando em casa. É, essa escalação, eu pensei na flexibilidade que eu tenho de mandar ali o Wendel e o Lucas pro ataque, né, auxiliando ali os três atacantes. E também voltando, se necessário for, para ajudar o Alan Franco e o Arboleda. E num caso da gente ter resultado favorável ali já no segundo tempo, final do segundo tempo, talvez de tirar o André Silva e colocar algum zagueiro, e aí pode ser o Ferrarese ou até mesmo o Sabino. Então eu pensei mais na flexibilidade com essa escalação, visando o adversário da rodada, que é o Fluminense. Isso mesmo. Então, você comentou aí, é importante mesmo a vitória. O São Paulo tá ali em 12º, o Fluminense está em nono. Então, se o São Paulo conseguir 3 pontos ali, ele vai a 23 pontos. Ele pode até passar o Fluminense. Só que aí vamos ter jogos do Inter, que vai enfrentar o Vasco em casa. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Flamengo. Então, vai depender do resultado negativo deles também para conseguir subir. Se tiver resultado negativo dos outros também, a gente consegue chegar em nono. Então, vamos ver, né, como vai ser a rodada, né? O Atlético Mineiro vai pegar um jogo difícil, que é o Flamengo, né? Uhum, Que tá ali no topo da tabela. Agora o Inter já vai pegar um jogo em casa, né? É o Vasco, mas deve ser um jogo difícil. Mas o Inter vai estar em casa. Então, tem uma leve vantagem, né? sim. Vou passar para a sua escalação, então, agora. Sim. Eu também, que nem como você, não analisei como o Crespo, mas como eu queria que começasse o jogo, né? Porque eu não sei qual que é a ideia do Crespo, se ele, por o Renato Gaúcho usar muitos pontas, se ele vai se defender mais, né? Se ele vai querer usar três zagueiros, se ele vai querer fechar mais o time. Mas eu acredito que é que nem você falou, né? A gente tá em casa, jogando em casa. Então tem que ir pra cima, tem que se impor o jogo. Porque se recuar, o São Paulo vai jogar igual jogou contra o Flamengo, né? Recuou, recuou e perdeu, né? Então. Eu prefiro essa escalação, já que não tem um meu armador, ter um Ferreirinha ali na ponta para poder articular, fazer boas jogadas. E já que a gente não tem um meio armador, assim como o Oscar e o Lucas como substituto, assim, imediato, a gente tem o Marco Antônio, né, que tá fazendo um bom jogo, ajudou no último jogo, né? Tava ali no, entre o trio ali do gol. Ferreirinha, passou a bola para ele, ele encontrou o Luciano. Então, acredito que essa seria a melhor formação. Eu ainda, apesar do Wendel estar fazendo bons jogos, eu ainda acredito no Enzo. Eu acho que o Enzo ele vai muito bem na lateral esquerda ali, ele marca bem. Alan Franco e Arboleda não tenho o que falar. O Cedric, pra mim, é porque não tem outro, né?
não tem outro para pôr ali, então eu coloco o Cedric. E o meio-campo da mesma coisa de sempre, né? Bobadilha e Alisson. E na frente o Luciano e o André Silva. Acho que acredito que esse é o feijão com arroz ali, o time principal que pode dar resultado no Morumbi. Aí depois, no segundo tempo, a gente intercala entre, nem se falou, entrar um zagueiro para ajudar, se já tiver com resultado favorável, ou não sei, o Mike tá voltando de lesão, não sei se pode substituir o Cedric ainda, mas acredito que de início pode ser isso. E tem os novos jogadores também, né? O de Neno, que pode entrar ali no ataque para poupar os outros, ou o Tapia. Então é isso que a gente tem, né? E no meio-campo também tem o Luan, né? Que entrou muito bem contra o Juventude, né? Entrou muito bem também, é bom na marcação. Então é isso que a gente tem. A gente não tem muita opção hoje, né? Então, eu acho que esse é o time mais propício a jogar. Tá, então isso O significa que que você nós acha? não temos um consenso dessa vez. Se a gente tiver que montar uma escalação nossa, não a minha e a sua. Acho que dessa vez a gente foi bem diferente, né? Na escalação, ao Foi. contrário do Foi bem outro jogo que a diferente. gente analisou. Tá. A Sim, minha explicação, eu acredito que eu consegui expor os principais pontos e o porquê dela, e você fez o mesmo com a sua. Então, acho que sim. tudo bem a gente não ter um consenso dessa vez. Se eu não me engano, eu não sei se o Ferreira, Lucas Ferreira, tá lesionado ou não, porque ele já faz uns jogos que ele não joga. Mas eu não sei se Então, ele eu não sei não, se ele. eu não sei se ele não tá jogando. Na verdade, eu não lembro se ele não tá jogando porque não tá Não, tendo espaço no não é. time, porque realmente faz tempo que ele não joga. Ele perdeu espaço mesmo, ele não Perdeu tá machucado, espaço. não. É, então. É, eu perdi E eu espaço com o gosto Crespo. dele, porque ele tem muita velocidade. Como corre esse Lucas Ferreira? Eu gosto, então acho que ele é um cara bom para fazer esse cara que ajuda o ataque, volta para defesa para ajudar também. Eu Por isso, também gosto. por isso que eu coloquei ele no lugar Até do quando a gente foi Cedric. no Morumbi, né? Uhum. Quando a gente foi no Morumbi, ele jogou, né? Então ele tava articulando ali, indo pra cima. Ele perdeu espaço mesmo com o Crespo. E o Crespo deu oportunidade pro Luan, né? Que tava encostado há muito tempo. Então, não sei qual é a ideia dele, né? É, mas aí a gente tá André falando. Silva também tá ali. Eu tô pensando, minha preocupação mais é o Cedric nesse momento, porque de fato a gente não consegue ter muitas coisas efetivas durante a partida porque ele comete erros assim básicos para a função dele, né? Que é ser ali o Saber lateral cruzar, por direito. exemplo, né? Exato. Então, assim, É, eu acho que quando o cara começa a ter erros toda vez, uma partida, na outra, poxa, acho que vamos dar então oportunidade para outro. Vamos ver que o Lucas Ferreira pode fazer no lugar dele, pelo menos até ele voltar a fazer bem a função dele, né? Porque, como você disse no vídeo anterior. Ele veio muito bem e por algum motivo ele tá muito mal. E a gente não sabe o porquê e não sei quanto tempo vai demorar para resolver isso. E a gente não pode correr risco toda vez que ele toca na bola. Essa é a minha opinião. sim, Por isso que eu removi ele da minha escalação já. sim. É. Esperar pra ver, porque, na minha opinião, não tem outro. O Mike não, acho que não tá num bom momento pra jogar ainda. Não tá com ritmo de jogo, então só seria improvisando o Ferrarese ali mesmo, né? Na questão de marcação, né? Senão fica uma avenida ali, né? Uhum. Ainda mais contra o Fluminense, eu acredito que aquela escalação que você colocou, eu acho que seria um perigo ali daquele lado, porque quem marcaria ali, né? O Soteldo, por exemplo. O Arboleda sozinho não ia dar conta. Então precisava de um ponta ali, né? Um lateral direito, né? A ideia é Precisa pra fechar a ali. ideia é o Bobadilla voltar junto com o Lucas Ferreira para dar assistência nesse lado aqui, né? Por Hum, isso que o Lucas Ferreira tá ali, para ir avançar e entendi. voltar também, porque ele é rápido, a Mas gente eles desfalcariam um pouco o meio-campo também, né? Porque ia ficar o Marco Antônio e o Alisson e quem ia armar, né? Ia ficar um pouquinho cansativo, eu acho, para os jogadores. Na questão ali da marcação, acho que seria um pouco cansativo para quem tá ali no meio-campo. Porque o Marco Antônio ia ter que fazer a função de marcar e de armar.
Então acho que seria mais complicado. E o Luciano de meia, Deus me livre, né? Não dá, não. Não, Então, não dá, não tem como. eu acho que seria perigoso essa formação, na minha opinião, né? Na questão de cansaço dos jogadores também. E Não, até análise porque a tática. gente troca. O meio-campo a gente. Não é que o meio-campo a gente tem gente, mas a gente tem alguns volantes que podem entrar em caso deles cansarem durante a partida, claro. Ou em Sim, caso de lesão, exatamente pela sobrecarga. Mas pelo menos, eu gostaria de testar o Lucas Ferreira. Eu testaria, né? Vendo todos esses erros consecutivos do Cedric, embora seja a posição dele. Só que o Mike tá voltando agora, não é legal, ainda mais contra o Fluminense. Então, eu arriscaria. Eu arriscaria essa escalação mesmo. Pensando que a gente tem 5 substituições para fazer. sim. O Bobadilha, se eu não me engano, já fez a lateral direito alguma vez, não já? Já, mas se eu não me engano, ele não foi bem, não, na lateral. Foi com o Zubeldia, né? Uhum. Que inclusive foi uma das Ah, críticas então. desse improviso. Eu acho que o único improviso que de fato funcionaria bem na atual conjuntura do São Paulo é a improvisação do Lucas Ferreira, no lugar do Cedric, no caso. Pode ser arriscado, Sim. pode ser arriscado, mas é algo que hoje eu vejo que funcionaria. Hum. Na minha opinião, é muito arriscado, principalmente contra o Fluminense. Eu acho que seria num jogo menor, né? Poderia tentar num jogo contra um time menor. O Fluminense eu acho muito arriscado. O Fluminense tem muitos jogadores no ataque, muitos jogadores no meio-campo com velocidade de drible, então, articuladores, então acho difícil. Eu acho que é melhor fechar mais atrás contra o Fluminense, na minha opinião. Só que não fechar tanto a ponto de ter cinco defensores, né? Porque senão fica muito recuado. Então, essa é a minha opinião. É que Mas vai ser um jogo eu bem, concordo bem difícil. com a sua escalação, eu só não gosto do Cedric. Sim, Atualmente. eu percebi. Não, não é queimando o Sim, jogador, é porque realmente a gente tá vendo por pelo menos umas 5 partidas, até mesmo no comando do Zubeldia já não tava indo bem, o Cedric. Tá? Então a questão não é técnica. depois que ele renovou, não tá jogando mais mesmo. Faz Então tempo já. assim, a gente precisa fazer alguma coisa para tentar melhorar para não ficar esse buraco aí. Principalmente quando a gente tenta atacar, porque como ele não tá conseguindo cruzar direito, todas as vezes que a gente tem chance, ela nunca é efetiva. O contra-ataque nunca é bom. É mais ou menos isso que eu tô pensando. É, mas e aí, Acho que deu uma fechada no seu áudio aí. oi, voltou? Deu uma fechada no seu áudio quando você falou a última frase. Ah, tá. É, mas enfim, só retomando. Eu concordo, eu tive que fazer todo esse malabarismo aqui para poder tirar o Cedric. E pensando que a gente tá jogando em casa, então eu acho que a gente tem que ir pra cima mesmo. Não dá pra gente ficar recuado só porque é o Fluminense. A gente tá jogando bem nesses últimos jogos, o time tá com confiança, tá jogando em casa. Então eu acho que é ok e bem ofensivo. Sua escalação também acho muito boa. Não é tão diferente do que a gente viu. A única coisa é que no jogo passado não tinham 3 atacantes, tinham dois. E a questão do lateral direito, que para mim hoje é uma grande falha nossa. Sim, Mas entendi. é isso. Acho que a O, gente não Fe- chegou no consenso o... dessa vez. Sim, Ah, e mas eu, eu acredito, eu coloquei o Ferreirinha por causa da falta que a gente tem de armação no meio-campo, né? Eu acho que o Ferreirinha ele pode ajudar nisso. Mas ele também poderia entrar no segundo tempo, né? Mas acho que olhando para o banco hoje, a gente não tem muita opção. Não tem uma opção no meio-campo para falar ali, ah, saiu o Oscar, entrou tal. Só o Rodriguinho que a gente não Rodriguinho. confia aí, não, É. não consegue. Ele não Olha, tem muita, como é que fala, madureza ainda para jogar no em jogo jogo que grande. entrou, foi bem. Acho que assim, dá pra arriscar. A Sim, única coisa só que talvez eu contra trocaria é o primeiro passo foi dele, né? O André Silva com o Luciano. Eu gosto mais do Luciano bem ali na cara do gol. Acho que tem sido mais efetivo do que o André Silva, que também não tá conseguindo finalizar muito bem, e não tá brilhando muito, né? Acho que o Luciano ali um pouco mais dentro da área
Eu acho melhor. Eu acho que o São Paulo ele tem muita falta de ponta hoje em dia, né? A gente tinha muita ponta uma época e hoje em dia não tem, só tem o Ferreirinha, né? Uhum, Então não tem como colocar o Luciano no meio e ter um ponta no lugar do Luciano. Não tem um ponta, né? Aí o André Silva fora da área não é efetivo. O Luciano até que tenta, até que ele dá uns passes legal. Ele só não é bom lá no meio. Mas eu acho que um ponta articulador a gente precisava de mais ponta. Precisava de ir atrás do mercado. Mas a atual que tá, tem que segurar o elenco que tem, né? Porque a situação financeira também tá complicada. pois Então é é. isso. É, eu acho que dessa vez a gente não tem um consenso. Cada um segurou bem os seus argumentos. E é isso. Aí Só vendo no jogo mesmo. vamos ver qual que vai ser a escalação do Só Crespo. vendo no jogo que vai acontecer, né? É, eu acho que ele vai vir com algo parecido com a sua escalação, mas eu acho que a gente poderia fazer muito mais gols, a gente poderia ter ataques muito mais brilhantes se a gente não tivesse algumas as falhas que eu comentei, por exemplo, né? Mas é só essa minha crítica, só por isso que eu quis colocar na Mas escalação. eu acredito que, dependendo do resultado do jogo, a necessidade de fazer gol, talvez o Lucas Ferreira entre. Apesar dele não ter entrado nos últimos jogos, eu acho que no Morumbi talvez ele entre. Vamos ver. Não sei o que o Crespo tá pensando dele nos treinos também. Mas acredito que ele pode entrar sim, porque é a única opção que a gente tem de ponta hoje. Ferreira e Lucas Ferreira. Uhum. A dupla Ferreirinha. É, e eu gosto muito dele. Claro Porque. que nas últimas partidas ele não veio bem, caiu um pouco o rendimento, mas ele também estava em todas as partidas, sempre se movimentando muito, eu acho que é natural. Mas eu acho que ele poderia ter espaço de novo. Aí vai depender do Crespo, né? Mas a gente, Sim, como também acho. torcedor Também gosto muito dele. e pelos jogos passados, me parece que poderia, né? Eu confiaria, por exemplo, no Lucas Ferreira. Eu gosto dele e gosto do Luca, né? O Luca tá machucado. Ah, aí não dá. E tem o nosso Rian Francisco também, que sofreu, né, com lesão. Uhum. Então, o São Paulo tá bem em falta. Sofre muito com lesão, né? Então Sofre. isso complica muito. Muita lesão, também recuperação de jogador também é muito lenta, o que também Muito demorada, atrapalha. como tá sendo a do Lucas, né? Como tá É, sendo a do Lucas aí há muito tempo. Realmente. Então vamos aguardar o próximo jogo. Não, vamos aguardar o pós-jogo, né? Vamos fazer o pós-jogo exato. E aquele para mesmo esquema, analisar tudo que aconteceu. aquele Oi? mesmo, aquele mesmo esquema de se a gente conseguir gravar logo em seguida e já postar no mesmo dia o pós-jogo, ótimo, se não, fica realmente para segunda-feira. É Só isso aí. avisando o pessoal aí, para questões de alinhadas expectativas. Mas é isso, Aleph, mais alguma Hum. coisa? Não, não tem mais nada. Eu também não. Então é isso, pessoal. Até o pós-jogo. Espero que a gente tenha êxito. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.